Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 21, Escolas com Internato. Para cursar em nossos colégios, muitos jovens são separados das influências do círculo doméstico, próprias para abrandar e enternecer. Exatamente ao tempo em que necessitam de vigilante fiscalização, são retirados das restrições da influência paternal e de sua autoridade, sendo lançados no convívio de grande número de outros da mesma idade, de hábitos e caráter diversos. Alguns desses receberam em criança bem pouca disciplina e são superficiais e frívolos. Outros foram demasiado refreados e sentiram, quando longe das mãos que lhes seguravam as rédeas do controle, que eram livres para fazer como lhes aprouvesse. Desprezam até o pensar em restrição. Por essas associações, são aumentados os perigos para os jovens. Nossos internatos foram estabelecidos a fim de nossos jovens não serem levados a flutuar daqui para ali e serem expostos às más influências que se multiplicam em toda parte, mas para que o quanto possível se proveja uma atmosfera doméstica em que sejam preservados de tentações à imoralidade e sejam encaminhados a Jesus. A família do céu representa aquilo que a terrena devia ser. E nossos internatos, onde se reúnem jovens em busca de preparo para o serviço de Deus, devem se aproximar o quanto possível do modelo divino. Os professores colocados à frente desses lares assumem sérias responsabilidades, pois devem desempenhar o papel de pais e mães, demonstrando interesse pelos alunos individualmente, da mesma maneira que os pais pelos filhos. Os variáveis elementos que compõem o caráter da mocidade com quem são chamados a lidar trazem sobre eles cuidado e pesadas responsabilidades, e requer-se grande tato, bem como muita paciência, para equilibrar na devida direção mentes influenciadas por uma orientação errônea. Os professores precisam de grande capacidade administrativa. Cumpre-lhes ser leais aos princípios e, todavia, sábios e brandos, aliando o amor e a simpatia cristã com a disciplina. Devem ser homens e mulheres de fé, de sabedoria e oração. Não devem manifestar uma dignidade severa, inflexível, mas associarem-se com os jovens, identificando-se com eles em suas alegrias e dores, bem como em sua diária rotina de trabalho. A obediência prestada com alegria e amor será, em geral, fruto de tal esforço. Tarefas de casa. A educação que um rapaz ou moça que cursa nossos colégios deve receber em casa é merecedora de especial atenção. É de grande importância na obra da formação do caráter que alunos que estão em nossos colégios sejam ensinados a desempenhar o trabalho que lhes é designado, afastando toda tendência a ser negligentes. Eles precisam familiarizar-se com as tarefas da vida diária. Devem ser ensinados a cumprir suas tarefas de casa de forma completa e zelosa, com o mínimo de ruído e confusão possível. Tudo deve ser feito decentemente e com ordem. A cozinha e todas as outras partes da habitação devem ser mantidas agradáveis e limpas. Os livros sejam postos de lado até o tempo próprio e não assumam mais estudos do que os que possam ser atendidos sem prejudicar as tarefas de casa. O estudo dos livros não deve absorver a mente a tal ponto que se negligenciem as tarefas de casa de que depende o conforto da família. No cumprimento desses deveres importa vencer os hábitos descuidados, negligentes e desordenados, pois a menos que sejam corrigidos, tais hábitos serão levados para todos os aspectos da vida, e esta será arruinada para a utilidade, para o verdadeiro trabalho missionário. A menos que sejam corrigidos com perseverança e resolução, eles vencerão o aluno agora e com resultados para a eternidade. Os jovens devem ser estimulados a formar hábitos corretos no vestir, de modo que sua aparência seja alinhada e atrativa. Sejam ensinados a conservar as roupas limpas e bem consertadas. Todos os seus hábitos devem ser de molde a torná-los um auxílio e um conforto aos outros. Foram dadas instruções especiais aos filhos de Israel para que, ao redor de suas tendas,
tudo estivesse limpo e em ordem, para que o anjo do Senhor não passasse pelo meio do acampamento e visse sujeira. Seria o Senhor tão exigente que notasse essas coisas? Sim, pois é declarado que, vendo ele a imundícia do povo, não poderia sair com seus exércitos a batalhar contra os inimigos deles. De igual modo, todas as nossas ações são notadas por Deus. Aquele Deus que requeria que os filhos de Israel crescessem com hábitos de limpeza, não sancionará qualquer impureza no lar hoje. Deus confiou aos pais e professores a obra de educar as crianças e os jovens nessas direções, e em todos os atos de sua vida podem ser-lhes ensinadas lições espirituais. Enquanto são exercitados em hábitos de asseio, devemos ensinar-lhes que Deus deseja que sejam limpos de coração, da mesma maneira que de corpo. Enquanto varrem um local, podem aprender como o Senhor purifica o coração. Eles não fechariam portas e janelas e deixariam no local alguma substância purificadora, mas abririam as portas e as janelas de par em par, tirando o pó com toda a diligência. Assim, as janelas do impulso e sentimento se devem abrir em direção ao céu, e o pó do egoísmo e mundanismo deve ser expelido. A graça de Deus precisa varrer as partes mais íntimas da mente, e todo elemento da natureza ser purificado e vivificado pelo Espírito de Deus. A desordem e desasseio nas tarefas diárias levarão ao esquecimento de Deus e a manter uma forma de piedade numa profissão de fé, havendo perdido a realidade. Cumpre-nos vigiar e orar, do contrário andaremos num mundo imaginário e perderemos o real. Uma fé viva, qual fios de ouro, deve entreter-se na experiência diária, no cumprimento dos pequeninos deveres. Então, os alunos serão levados a compreender os puros princípios que Deus designa que impulsionem todos os atos de sua vida. Então, todo o trabalho diário será de tal natureza que promova o desenvolvimento cristão. Os princípios vitais da fé, da confiança e amor para com Jesus penetrarão os mínimos pormenores da vida diária. Os olhos estarão postos em Jesus, e o amor para com ele será um motivo constante, dando força vital a todo o dever empreendido. Haverá esforço na busca da justiça, uma esperança que não envergonha. Tudo quanto for feito será para a glória de Deus. A todo aluno no lar desejo dizer: seja fiel aos deveres domésticos, seja fiel no desempenho das pequenas responsabilidades, seja um cristão verdadeiramente ativo no lar. Deixe que os princípios cristãos lhe governem o coração e rejam a conduta. Dê ouvidos a toda sugestão feita pelo professor, mas não deixe que se torne uma necessidade que lhe digam sempre o que deve fazer. Acostume-se a discernir por si mesmo. Observe por si mesmo se tudo em seu quarto está impecavelmente limpo e em ordem, de modo que coisa alguma aí seja ofensiva a Deus, mas que ao passarem os santos anjos por seu quarto, sejam atraídos a se demorar, atraídos pelo asseio e a ordem que reinam. Cumprindo pronta, esmerada e fielmente suas tarefas, você será um missionário. Será uma testemunha de Cristo. Mostre que a religião de Cristo não o torna em princípio ou na prática desalinhado, vulgar, desrespeitoso para com os professores, pouco atencioso para com seus conselhos e instruções. A religião bíblica, quando praticada, o tornará bondoso, ponderado e fiel. Não negligencie as pequenas coisas que devem ser feitas. Adote como lema as palavras de Cristo: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Sociabilidade e cortesia cristãs. A sociabilidade cristã é, na verdade, bem pouco cultivada pelo povo de Deus. Essa parte da educação não deve ser negligenciada ou perdida de vista em nossas escolas. Aos alunos deve ser ensinado que eles não são átomos independentes, mas que cada um é um fio que se deve unir a outros fios na composição de um tecido. Em nenhum lugar pode essa instrução ser ministrada com mais eficácia do que na escola doméstica.
Aí se acham os alunos diariamente circundados de oportunidades que, se forem aproveitadas, ajudarão grandemente no desenvolvimento dos traços de caráter a formarem. Está no poder deles próprios aproveitarem de tal maneira seu tempo e oportunidades que formem um caráter que os torne úteis e felizes. Os que se excluem, que são avessos a se desdobrarem para beneficiar os outros, mediante amigável convívio, perdem muitas bênçãos, pois, mediante o contato mútuo, o caráter é polido e refinado. Por meio do intercâmbio social, formam-se relações e amizades que dão em resultado certa unidade de coração e uma atmosfera de amor que agradam ao céu. Especialmente os que provaram o amor de Cristo devem desenvolver aptidões sociais, pois dessa maneira podem ganhar almas para o Salvador. Cristo não deve ficar oculto no coração deles, encerrado como cobiçado tesouro sagrado e aprazível, a ser desfrutado apenas por eles próprios. Tampouco deve o amor de Cristo ser manifestado unicamente para com aqueles que lhes alimentam a fantasia. Cumpre ensinar os estudantes a cultivar o traço cristão de um bondoso interesse, uma disposição sociável para com aqueles que se encontram em mais necessidade, embora não sejam os companheiros de sua preferência. Em todo tempo e lugar, Jesus manifestava amorável interesse pela humanidade, irradiando em torno de si a luz da piedade. Os alunos devem ser ensinados a seguirem os passos de Jesus, a mostrarem interesse cristão, simpatia e amor por seus jovens companheiros e tentar atraí-los para Jesus. Qual fonte de água que salta para a vida eterna, deve Cristo estar no coração deles, refrigerando a todos com quem entrarem em contato. Esse pronto e amorável ministério pelos outros em tempos de necessidade é considerado precioso aos olhos de Deus. Assim, mesmo enquanto frequentam a escola, podem os alunos, uma vez que sejam fiéis à sua profissão de fé, ser missionários vivos de Deus. Tudo isso requer tempo, mas o tempo assim empregado é empregado proveitoso, pois dessa forma está o aluno aprendendo a maneira de apresentar o cristianismo ao mundo. Cristo não se recusava a associar-se aos outros em amistoso intercâmbio. Quando convidado a uma festa por um fariseu ou publicano, aceitava o convite. Nessas ocasiões, toda palavra por ele emitida era um cheiro de vida para a vida a seus ouvintes, pois tornava a hora do jantar ocasião de comunicar muitas lições preciosas, adequadas à necessidade deles. Assim ensinava Cristo a seus discípulos a maneira de se conduzirem quando em companhia dos não religiosos e também como se comportar diante dos religiosos. Pelo próprio exemplo, ensinava-lhes que, ao assistirem a qualquer reunião pública, sua conversação não precisava ser do tipo daquela a que geralmente se entregavam as pessoas em tais ocasiões. Quando os alunos se sentam à mesa, uma vez que Cristo lhes habite na mente, do tesouro do coração brotarão palavras puras e de molde a elevar. Caso ele aí não se encontre, acharão prazer na frivolidade, em gracejos e chocarrices, o que constitui entrave ao desenvolvimento espiritual e será causa de desgosto aos anjos de Deus. A língua é um membro indomável, mas assim não deve ser. Precisa converter-se, pois o talento da linguagem é um talento muito precioso. Cristo sempre está pronto a doar suas riquezas e devemos juntar as joias que dele provêm, a fim de que, ao falarmos, essas joias possam cair de nossos lábios. O temperamento, as peculiaridades individuais, os hábitos que fundamentam o caráter, tudo quanto é praticado no lar, se revelará em todos os intercâmbios da vida. As inclinações seguidas serão manifestas através de pensamentos, palavras e ações da mesma natureza. Se todos os alunos que compõem a família escolar fizessem um esforço para refrear toda palavra descortês ou desagradável, falando a todos de maneira respeitosa, se conservassem na mente que estão se preparando para se tornar membros da família celestial,
Se sua influência fosse como que guardada por fiéis sentinelas, para que não se exercesse no sentido de afastar de Cristo, se esforçassem para que todo o ato de sua vida manifestasse os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, que influência reformadora sairia de cada internato? Práticas religiosas. De todos os aspectos da educação a ser dada em nossos internatos, são as práticas religiosas as mais importantes. Cumpre tratá-las com a máxima solenidade e reverência, ao mesmo tempo que devem ser tão atrativas quanto possível. Não devemos prolongá-las de maneira a torná-las enfadonhas, pois a impressão assim causada na mente dos jovens fará com que associem a religião com tudo quanto é árido e desinteressante, e muitos serão levados a pôr sua influência do lado do inimigo, ao passo que, se fossem devidamente ensinados, se tornariam uma bênção ao mundo e à igreja. As reuniões de sábado, os cultos matutinos e vespertinos no lar e na capela, a menos que sejam bem orientados e tenham a vivificação do Espírito de Deus, podem se tornar por demais formais, desinteressantes e sem atrativos, sendo para os adolescentes os mais tediosos dos exercícios escolares. As reuniões de oração e todos os demais cultos religiosos devem ser planejados e dirigidos de maneira que não somente sejam proveitosos, mas tão agradáveis que exerçam positiva atração. O orar juntos ligará os corações a Deus com laços perduráveis. O confessar a Cristo franca e corajosamente manifestará em nosso caráter sua mansidão, humildade e amor e fará com que outros fiquem encantados com a beleza da santidade. Em todas essas ocasiões, Cristo deve ser apresentado como o primeiro entre 10.000, aquele que é totalmente desejável. Cantares capítulo 5, versos 10 e 16. Seja ele destacado como a fonte de todo verdadeiro prazer e satisfação, o doador de toda dádiva perfeita, o autor de toda bênção, aquele em quem se concentram todas as nossas esperanças de vida eterna. Em toda prática religiosa, transpareçam em sua real beleza o amor de Deus e a alegria da vida cristã. Seja apresentado o Salvador como o restaurador de todo o efeito do pecado. Para chegar a esse resultado, é preciso evitar toda estreiteza de visão. É necessária uma devoção sincera, fervorosa, do íntimo do coração. Será essencial nos professores a piedade ativa e ardente. Haverá poder para nós se a possuirmos. Haverá graça se a apreciarmos. O Espírito Santo aguarda nossa solicitação, uma vez que a façamos com intensidade de propósito proporcional ao valor do objeto que buscamos. Os anjos do céu estão tomando nota de toda a nossa obra e procuram ver como poderão ministrar a cada um, de maneira que ele reflita a semelhança de Cristo no caráter e se transforme à imagem divina. Quando os que se acham à frente de nossos internatos apreciarem as oportunidades e privilégios postos ao seu alcance, realizarão para Deus uma obra aprovada pelo céu.